dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oftcast. O podcast dessa semana é o podcast de abertura da quinta temporada e não podia ser mais especial. Já passaram muitos oftalmologistas por esse estúdio, por essa mesa, mas estava faltando uma pessoa que é talvez dos oftalmologistas mais importantes aí do século que passou, né, da oftalmologia brasileira como um todo. Então eu estou bem contente e até emocionado de estar recebendo aqui o Dr. Rubens Belfort Júnior, professor titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, presidente do Instituto da Visão, né, uma figura conhecida mundialmente no meio da oftalmologia, também ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, né? Se fosse falar todos os títulos, a gente ia ficar horas aqui falando. Então, prazer te receber aqui, Dr. Rubens. Prazer é meu e é uma honra, viu? Porque, principalmente na minha idade, é fundamental a gente interagir com jovens líderes como você. Parabéns. Antes da gente entrar aqui nos tópicos da entrevista, né, que o Dr. Rubens já falou, quero falar de futuro, não quero ficar falando da minha carreira, mas eu queria só que você contasse um pouquinho assim para o pessoal, assim, como que é a sua atuação hoje na Escola Paulista, se você ainda participa. Você estava me contando aqui que a Escola Paulista tem esse título de professor sênior, que é o que você ocupa hoje. Conta pra gente um pouquinho disso, por favor. Claro, eu tenho 77 anos, né? Aos 75 anos a gente é obrigado a se aposentar. Foi o que aconteceu comigo. E a Escola Paulista de Medicina realmente ela abriu uma perspectiva que eu acho muito importante e é original. Aquelas pessoas que têm mais de 75 anos, mas continuam ativas, quer dizer, que estão trabalhando, etc., podem receber a posição de professor sênior. Ou seja, eu não ganho nada além da aposentadoria. De certa maneira, eu volto ao período inicial da minha vida, quando eu trabalhava de graça na Escola Paulista e era colaborador. Então, eu deixei de ser servidor para ser colaborador de novo. Ou seja, não ganho nada, mas eu tenho todas as liberdades de fazer pesquisa, trabalho, educação, etc. Então é o que eu gosto. Não tenho possibilidade de ter cargo administrativo, que na minha fase da vida é realmente o que eu quero. E a Escola Paulista de Medicina, então, continua o lugar onde eu vou. Eu me orgulho de, na medida do possível, continuar frequentando terça tarde os casos de uveíte, o ambulatório de uveíte, e quinta-feira de manhã, o ambulatório de córnea, principalmente com ênfase em doenças infecciosas de segmento anterior. E, muito importante, continuo orientando pós-graduação, pós-doc, etc. Então, é uma lembrança, talvez, para muitas outras entidades, porque a gente está vivendo mais. Muitas vezes ainda conseguem produzir. E jogar fora as pessoas não é bom, né? Eu acho muito interessante a gente observar que, geralmente, as pessoas que conseguiram, né, ter um sucesso muito grande, as pessoas que realmente são acima da média, elas têm esse pensamento de estar o tempo todo produzindo. Então, sim, já tem anos de experiência, mas quer continuar participando, continuar produzindo ciência. Às vezes a gente escuta a pessoa, não, eu quero ganhar um dinheiro para me aposentar cedo. Cara, isso não é um pensamento de quem realmente vai conseguir chegar lá, quem vai conseguir chegar no topo. Então é admirável ver isso aí. E já é uma questão até da própria vida, né? Quer dizer, ganhar dinheiro é fundamental, é importante. Precisa ter dinheiro para você cuidar das suas crianças, ter alguma coisa acontecer com você, elas irem para frente na vida. Mas chega uma hora que já tem dinheiro para você gastar o que falta de vida. As pessoas às vezes têm dinheiro para viver até os 180 anos e continuam se matando para acumular mais dinheiro. Às vezes os filhos nem querem, entendeu? Então, é saber dosar. Quanto você tem que gastar da tua vida para ganhar dinheiro é muito importante. Se você passa a vida inteira para ganhar dinheiro, tem outros valores na vida que são muito importantes também, né? É isso aí, exatamente. Com certeza, o sucesso pessoal, ele não é diretamente proporcional a esse sucesso financeiro, a gente vai falar bastante disso. E sucesso e felicidade são duas palavras muito complexas, né? O que é o sucesso? O que é a felicidade? Quanto tempo dura um, dura outro? Isso tudo você, de repente, tem uma visão, assim, que ajuda a conversar com os mais jovens. E como é que vai lidar com os pacientes, experimentar a sensação de, opa, eu consegui mostrar para esse médico que a córnea e o olho não é tudo, o olho dentro do corpo humano também não é tudo, o paciente, onde é que ele está vivendo ou não. É importante. Eu tive um paciente, por exemplo, angustiado ontem, paciente que tem um filho com problema psiquiátrico grave e tem um outro filho de 4 anos de idade que, sem querer, machucou o olho do pai. O pai agora está ficando quase cego de um olho. Quer dizer,
essa criança agora está com o estigma que eu ceguei o meu pai. Então, claro que o pai está angustiado. A gente, como oftalmologista, tem que ter oportunidade de entender o paciente também, né? Isso é gostoso dentro da medicina, é fundamental. É isso aí. Bom, mas vamos falar um pouco assim, como você já viveu provavelmente cerca de 50 anos dentro da oftalmologia, você deve conseguir ter uma perspectiva, olhar as coisas com uma perspectiva muito profunda, né? Eu queria entender de você como que você enxerga o futuro da oftalmologia aí nos próximos 10 anos, no que se refere aí aos avanços tecnológicos. A gente estava falando agora há pouco em off, né, que nem sempre é comprar mais e mais equipamentos que vai fazer a diferença para você prestar um bom atendimento. Mas eu queria saber assim, como que você enxerga o futuro da oftalmologia? Você acha que inteligência artificial, telemedicina, esses aspectos, dessas novidades vão fazer parte integral aí da vida do oftalmologista? Olha, tem muita coisa. Primeiro, tem a velha história, você pode nadar contra a maré, mas você não consegue nadar contra o tsunami. Então, o nosso poder é muito pequeno. As novidades virão, a gente queira ou não. Aliás, as novidades já estão acontecendo, as mudanças já estão ocorrendo e nós não percebemos ainda. Quem consegue perceber antes, sai na frente. Perceber antes também é uma coisa que a gente tem que tentar, mas não pode ficar escravo dela. Tem uma frase que eu adoro repetir, que é a seguinte, é a síndrome de espermatozoide. O espermatozoide tem que ser o primeiro, ou ele é o primeiro ou danou. A vida não é assim. Às vezes, você ser o segundo ou o terceiro é muito melhor do que você botar a cara no primeiro. Então, a oportunidade você tem que procurar, mas tem que entender e tem que selecionar. Não pode ficar pulando em cada piscina sem nem ver se tem água. Então, muitas dessas tecnologias virão cada vez mais. A tecnologia está cada vez mais cara e ela é bela. Mas beleza também é uma coisa que geralmente é cara e dura pouco. Então, esse procedimento é lindo, isso é bonito, mas e daí que é bonito? Então, a gente precisa levar tudo em consideração quando você vê uma tecnologia. Você falou tele, claro, a tele já veio. No Instituto da Visão, nós estamos com 100 mil casos quase de teleoftalmo pelo SUS. Por quê? Barateia custo, aumenta acesso e já está acontecendo há vários anos. Não é nenhuma tele assim com inteligência artificial, mas também a inteligência artificial ainda está engatinhando em muitos aspectos práticos. Claro que vai chegar, a gente vai ter que aprender a viver dentro dela, mas não esquecendo que precisa juntar a inteligência artificial com a inteligência natural, né? Precisa entender como é que você vai juntar todas essas peças para poder exercer a tua profissão. A medicina vai continuar, claro, mudando. O grave problema da oftalmologia, muitas partes da medicina, é o acesso. O acesso ainda é muito limitado. A gente precisa ter mais gente sendo atendida. Infelizmente, não tem mais dinheiro. E a atuação da oftalmologia é cada vez maior. Olha, você falou 50 anos atrás, quando eu comecei exatamente. Não existia um número enorme de procedimentos. O que era astigmatismo? Astigmatismo era um negócio que você fazia retinoscopia dessa ou daquela maneira e dizia, você tem astigmatismo, é mais 2 com menos não sei o quê. Acabou. Hoje, astigmatismo, é cirurgia, é crosslink, você tem uma gama de procedimentos. Então, tem muito mais coisa para o oftalmologista fazer. Então, teoricamente, você precisaria ter mais oftalmologista para fazer isso. Eu te dei um exemplo pequeno. Retina, nossa, há 50 anos atrás, retina era tirar fotografia do fundo de olho, ou não era nem fotografia, era examinar o fundo de olho, desenhar, mapear, era desenhar. O mapeamento da retina é porque você desenhava. Hoje você fala mapeamento, o fiscal pode até chegar e dizer, cadê o mapa? Não, o mapeamento era na minha cabeça. O mapeamento era você desenhava. 1 hora para você desenhar uma retina da cirurgia. O fellow ganhava um paciente fazer 1 hora para preparar o desenho para operar. Acabou. O que você faz na retina hoje? Meu Deus, mas retinografia. Mas ninguém sabe mapear uma retina igual esses oftalmologistas mais experientes. Hoje em dia, a capacidade de uma pessoa que está saindo do fellow é muito aquém em relação até porque não precisa. Porque não precisa, não precisa. A verdade é essa, uma bela fotografia e tal, mas tinha isso. Hoje aqui em Estação você tem toda a propriedade de retina que não existia mais. Olha, a gente está muito feliz que trata a degeneração macular, exudativa. Você sabe, melhor que eu, 20%, 15%. Agora, está começando o tratamento das outras 85%. Quer dizer, se já não tem dinheiro para isso, vai ter dinheiro para mais 85% em vez de 25%.
É complicado. O orçamento não está aumentando assim. Veja, agora, esse negócio de biomodulação, se for verdade realmente que você pode, com o processo de iluminação da retina, diminuir as drusas e dessa maneira evitar a conversão para degeneração exudativa e etc., meu Deus, vai precisar um enorme de pacientes. Você vai ter... Quem que não tem drusa? Não. Isso quer dizer, estou dando como exemplo que o campo da oftalmologia está cada vez maior e o oftalmologista não dá conta. O dinheiro não aumenta, então você tem que ser mais eficiente. Nenhuma fábrica funciona só com PhDs. Como é que funciona uma fábrica? Você tem a alta cúpula, que ganha muito, que é super bem preparada, tem MBA e o diabo, aí você tem o andar do meio, blá, 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 e tem o chão de fábrica. O que é o chão de fábrica? É o indivíduo que tem menos educação, ele custa menos, é um número maior e ele faz a produção aumentar. A gente precisa pensar a medicina dessa maneira. Não dá para eu ter um hospital só com professor, nem com profissionais, blá, 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 especializados nisso ou naquilo. A gente vai precisar ter, sim, o líder da equipe, mas vai ter que ter o nível intermediário e o nível básico. Eu acho que a nossa liderança oftalmológica, nesses anos todos, foi muito amblíope. Não foi míope, o míope enxerga para perto, o amblíope não enxerga nem para longe nem para perto e não tem tratamento, ok? Então, não percebeu isso. Claro que eu não sou a favor da optometria. A optometria começou no século XIX, jamais começaria hoje. Os países que têm optometria estão querendo arrumar alguma coisa para o optometrista fazer, então acaba conseguindo isso, aquilo por lobby. Não, o que a gente precisa é nível técnico. Você precisa ter um indivíduo que sai do colegial e vai fazer um curso técnico de oftalmologia 1 ou 2 anos. Ele não vai ter nível superior, mas ele vai ser aquilo que a gente precisa para fazer a triagem, para fazer um número enorme de procedimentos sob a orientação do tecnólogo e do oftalmologista. E esse indivíduo, então, ele ganha menos, ele vai ter um campo de atuação muito maior e superficial e vai funcionar como pirâmide. Então tem o técnico vai segurar os aparelhinhos de celular e tal para tirar a imagem da retina, botar na internet e blá, blá, blá. Vai para o tecnólogo, que já tem uma formação de nível superior, que vai ajudar, e vai ter o oftalmologista. Por que o oftalmologista está lá em cima? Porque ele é agente? Não, porque ele é o profissional mais caro. Demora 30 anos para formar um oftalmologista. Então é lógico que ele tem que ficar lá. Então ele vai tomar as decisões complexas, ele vai fazer os procedimentos cirúrgicos, mas ele não vai perder tempo medindo a acuidade visual, tirando fotografia, fazendo um campometria, e aí você tem todos os procedimentos. Então, isso tem que ser entendido. Não pode ser corporativista e amblíope, porque isso não melhora a saúde e prejudica muito as outras gerações. Então, tomar muito cuidado. Eu acho que, infelizmente, a nova geração não está sendo educada para o futuro. Está sendo educada em parâmetros que já não existem mais. E a medicina, de um modo geral, ela vai ficando cada vez mais cara com o passar dos anos, né? É diferente de outras indústrias, né, em que, com o passar do tempo, a tecnologia aumenta o acesso e barateia, né, as coisas, né? Na medicina é o contrário. Passa ano, entra ano, a medicina mais caro para o paciente, né, paga um plano de saúde caríssimo, caro para os próprios hospitais também. Então, assim, os próprios operadores de saúde não conseguem pagar a conta, então a medicina realmente está ficando muito cara. E à medida que a tecnologia vai surgindo também, tem sempre o viés da indústria também, né, que quer empurrar novas tecnologias a qualquer custo. E muitas entidades médicas, muitas entidades oftalmológicas, vou usar uma palavra forte, acabam sendo vendidas, acabam sendo corrompidas pela indústria, que passa a ser como patrono desse, patrono daquilo, etc. E acaba até influindo, não apenas na grade científica, mas até na mentalidade das pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas para evitar, porque, olha, qual é a tecnologia mais importante em saúde? É o recurso humano. O aparelho cada vez dura menos, o ser humano cada vez dura mais. Você formar um indivíduo adequadamente é você ter uma máquina que vai funcionar durante muito tempo. Então, é levar isso em consideração. A tecnologia de aparelho tem que servir a tecnologia humana. Legal. Fiquei curioso para saber um pouco mais sobre essa iniciativa de telemedicina que você falou do Instituto da Visão. Já tem aí há muitos anos. Você pode contar para a gente um pouquinho como que Claro. Isso começou da nossa primeira atividade ainda
no governo Fernando Henrique Cardoso e com o ministro José Serra. É bom que ele já está fora da política e vê que eu não estou fazendo propaganda nenhuma. Mas ele foi o grande inovador. Ele foi um indivíduo que realmente botou para funcionar. Ele, com o apoio do Newton Cara José de início e meu também, deu grande estímulo ao mutirão da catarata. E uma vez conversando com ele, a história começou que ele me acordou de madrugada. O pessoal gosta de ouvir história, né? 2 horas da manhã, o Serra sempre fazia isso, me acordou de madrugada. Rubens, você estava dormindo? Eu falei, não, ministro, eu nunca durmo. Bom, sabe o que é? O cameraman de Jô Soares está ficando cego. Falei, e aí? Rubens, ele está ficando cego. Ele tem criança pequena. Falei, sim, ministro, mas Rubens, ele tem diabetes. Resolve o problema dele. Como ministro, eu resolvo. Falei, ministro, nem o senhor nem Deus resolve. Por quê? Aí expliquei, diabetes, blá, 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 demora. Quando chegou nessa hora, não tem ver, tem que prevenir. Vem falar comigo amanhã. Fui lá falar com ele, levei a Ana Luísa comigo. Conversamos 2 horas com ele, ele falou, ok, vamos fazer o mutirão da diabetes. Amanhã a gente se encontra. Tá bom. Amanhã você liga pro meu ministério, babá. Liguei, 8 horas da manhã já tinha um indivíduo lá, saiu o mutirão da diabetes. Mas a gente percebeu que o mutirão era legal, mas não tinha a abrangência necessária. E como é que você pode chegar nas pessoas? Aí, com a SPDM, que é uma sociedade também privada, filantrópica, ligada à Escola Paulista, tem grande agilidade, eu consegui que fizesse um piloto. Na época ainda os retinógrafos eram caros, não tinha nada portátil, era japonês ou europeu, era uma fortuna. Mas conseguimos retinógrafos e começamos a tirar a fotografia do fundo de olho da retina de pacientes de clínicas de diabetes, que é um lugar que você ia encontrar o pessoal, né? E pegava, levava, olhava, aí veio a internet, começamos a transmitir, a explosão da tecnologia transformou os aparelhos grandes e ruins em celular, e o que a gente fez? Ampliou esse serviço. Então a gente tem, com a Secretaria do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo, esse programa. Como é que funciona? A gente vai nesses lugares assim de risco maior, técnico de enfermagem, tira a fotografia do fundo de olho, identifica, manda por internet. Vai para o nosso centro de leitura, o residente, o oftalmologista já avalia os normais, separa os anormais. O que a gente identifica com necessidade de tratamento, o paciente é chamado e dentro do programa que a gente tem, já tem o recurso para tratar. Porque não adianta também você só fazer o diagnóstico e falar, se eu tenho glaucoma, vai para o hospital. Não. Todo paciente que a gente diagnostica, a gente é obrigado a tratar e a secretaria já tem o recurso para isso. Então funciona. A gente está operando algumas centenas de catarata, operando mais, ou quase 100 descolamentos de retina por mês dentro desse sistema. Entendeu? Funciona. E deve ser ampliado, pode ser ampliado para outro lugar, porque é possível de você sobreviver dentro da sistemática do SUS. Desde que você use recurso humano adequado. Se você botar um residente, um médico, para ficar no hospital tirando fotografia, não funciona. Mas um técnico de enfermagem, sabe como é que se faz na Índia? Na Índia, eles têm um técnico desse com uma lambreta, com uma moto. Aí o cara vai lá, fica de manhã no hospital, ele põe o negócio, vai no outro hospital, ele faz 5 hospitais por dia, técnico de moto. É muito interessante. Uma iniciativa assim que faz todo sentido e que realmente faz diferença, né? Você pegar e fazer uma grande triagem, uma coisa que é simples, porém elegante e que resolve o problema. Bem interessante. E assim, falando um pouco dessa parte de saúde pública, que eu acho que o senhor tem vasta experiência, muitos anos aí como gestor, né, de um dos principais, né, se não o principal departamento de oftalmologia aí, de uma universidade federal, quais são os principais desafios da saúde ocular pública no Brasil, assim, na sua visão? O acesso, né, como o senhor falou, é muito complexo. O que mais, na sua experiência ali na Escola Paulista, você enxerga como grandes desafios para realmente melhorar o nível da saúde pública, do ponto de vista ocular aí no Brasil? Olha, eu sou fruto da universidade pública, sou fruto do hospital escola, então ninguém pode considerar isso como uma crítica desavisada. Num hospital público, terciário, como a Escola Paulista e outros, você não tem ideia o que é a saúde realmente da população. A gente recebe pacientes complexos, complicados, drenados, triados, etc., você não tem ideia do que realmente incomoda, o que realmente é necessário. E a gente termina achando que o uveíte é muito importante, ou esse tipo de glaucoma é terrível. Aí quando você vai para a sociedade, é completamente diferente. Eu tenho uma experiência enorme que me orgulha muito, que é na Amazônia. Eu vou lhe dar alguns números, você vai entender a situação. Nós já distribuímos mais de 100 mil pares de óculos na Amazônia. Quer dizer, com uma consulta
extremamente rápida, onde a gente basicamente avalia cuidado visual para longe e para perto, entrega de presente um óculos. Já operamos 10 mil cataratas na Amazônia. Um projeto muito interessante, em parceria a Marinha do Brasil, com a Universidade Federal do Amazônia, a Universidade Federal de São Paulo, a Fundação Piedade Cohen de Manaus e o Instituto da Visão, junto com algumas das melhores empresas de oftalmologia do mundo. Isso começou com Walter Nozé e outros cirurgiões, que até hoje vão lá. Então, são alguns dos melhores cirurgiões do Brasil, com toda essa tecnologia. Então, você sente realmente a população. A grande causa de baixa visual no Brasil, na região norte, é falta de óculos. O indivíduo anda de barco 8 horas para chegar numa cidade maior. 90% dos oftalmologistas da Amazônia estão em Manaus. Não tem dinheiro para ficar no Sul. Não estou criticando os oftalmologistas. Não tem uma sociedade bem organizada para isso. Bom, de qualquer maneira, ele anda de barco, aí chega em Manaus, ele entra na fila do SUS. Espera não sei quanto tempo e ganha uma receita de óculos. E muitas vezes não tem dinheiro para comprar óculos. O preço de óculos no Brasil é muito caro. Eu brinco, às vezes dá mais dinheiro que cocaína, e o cara não vai preso, entendeu? Então, multifocal na China, R$80, R$90, um óculos para perto, menos de $1. Quer dizer, o oftalmologista acabou, infelizmente, por causa de mecanismos corporativos, isolado de toda essa sistemática. Eu acho que o papel do oftalmologista é fazer o paciente enxergar. E ele tem que ter os recursos para isso. Essa questão de 1930, o oftalmologista para aqui e o óptico começa aqui, é fora da nossa realidade. Já houve uma época que queriam proibir o oftalmologista de adaptar a lente de contato. Isso é ridículo. Depois houve uma época que os oftalmologistas queriam proibir os outros de adaptar a lente de contato. Terminou também não dando certo. Até porque é questão de preço. O indivíduo acaba comprando as coisas onde ele encontra mais barato, pela internet. Então, eu acho que a oftalmologia moderna tem que levar em conta as necessidades da sociedade. Como eu te falei, óculos continua muito importante. O preço do óculos é frequentemente abusivo. Catarata é importante e o indivíduo está vivendo mais. Você sabe melhor que eu, você é um super especialista. Glaucoma aos 50 anos é um número, aos 60, 70, 80 vai aumentando cada vez mais. E, de repente, você fazer o diagnóstico de glaucoma, você está 20 anos atrasado, né? Então, fazer a detecção, rastreamento, identificar fator de risco, ter a coragem de repente, fazer como a Inglaterra está fazendo. Vamos parar de receitar colírio, vamos usar laser primeiro, para com essa lavagem cerebral que a indústria faz. É muito mais fácil realmente você escrever uma receita e dar para o paciente e ter logo, do que explicar para ele o laser, blá, blá, blá e tal. E você pode até ganhar mais dinheiro com laser, mas é mais fácil você escrever a receita, e a indústria está há tanto tempo fazendo lavagem cerebral nas pessoas, que eu vejo com frequência o meu oftalmologista, às vezes não é tão jovem, esqueci de novo de indicar o leite, estou acostumado a receitar colírio, que eu receito colírio. Então, essas são as necessidades da sociedade que a gente tem que ficar alerta. O envelhecimento leva... Eu aprendi com o Remo muita coisa, o Dr. Remo Suzano, todo mundo conhece o Remo. O Remo Suzano me ensinou muito. O Remo é da USP, eu sou da Paulista. É interessante, eu da Paulista aprendi muito com o Newton Carlos José, aprendi muito com o Remo Suzano, né? Aprendi muito glaucoma com o Remo. E o Remo é obcecado por isso, né? O indivíduo fica cego porque não usa o colírio, quantidade de paciente está no nosso consultório, ele acha que está muito bem controlado, porque tem uma pressão de 18, aí você faz o teste de sobrecarga hídrica ou não sei o que e tal, e vê que o paciente está descontrolado. Então a gente esquece da necessidade do tratamento crônico da doença. Então esses são os grandes problemas que eu acho de saúde pública relacionado à oftalmologia. Isso já tocou num ponto interessante, que realmente, estando dentro de uma USP, de uma escola paulista, você não tem realmente noção do que é a realidade da população, do atendimento SUS fora das universidades. Não tem acesso a essas... Poxa, você está numa escola paulista, tem lá cirurgia de vitrectomia com sistema de visualização 3D, as melhores tecnologias, mas a realidade, né, nos centros mais distantes é uma oftalmologia muito precária a nível de SUS, né? Aí você está na USP, na Escola Paulista e outros lugares, na região rica de São Paulo. Eu aprendi, quando a Marta Suplicy era prefeita, aprendi muito com a Marta também não é propaganda política. Uma vez ela foi visitar o nosso mutirão e ela é agressiva, né? Ela falou, pois é, Rubens, mas vocês e a USP só aceitam fazer programa da Zona Sul, né? No lugar de rico.
Não, prefeito, eu não vou na Zona Leste porque vocês não querem pagar. Ela falou, eu topo. Nós abrimos, então, naquela época, uma grande unidade na Zona Leste de São Paulo. Demora para chegar lá. Demora 1h30, às vezes, para chegar lá. Para ir, mais 1h30 para voltar. A realidade é completamente diferente já do que a gente tem na Escola Paulista, na Rebouças ou na Vila Mariana. Quer dizer, mesmo a cidade de São Paulo tem lugares extremamente necessitados que a gente não chega lá. O programa que até hoje nós temos. Na Zona Leste, 2 unidades que trabalham ativamente naquela região. Nesse sentido, eu acho que essas parcerias com entidades privadas ou entidades, né, filantrópicas acabam ajudando muito a levar a saúde para essas populações, né, que estão em lugares mais remotos. Também tive a oportunidade de participar de um mutirão de catarata lá em Roraima, atendendo população indígena. Esse tipo de iniciativa, né, a ONG Médicos da Floresta, do Dr. Takashi, assim, esse tipo de iniciativa ajuda muito, né, a suprir esse gap que muitas vezes o governo não consegue atender, né? Então essas iniciativas acho que são super válidas, como o senhor mencionou. Mudando um pouco de assunto, e a gente tem nossa audiência é muito jovem, Dr. Rubens, residentes, pessoas que acabaram de sair da residência, do fellow, a gente conversa muito com essas pessoas. Queria tocar em alguns assuntos assim, de interesse, né, do residente por agora. Como que você enxerga essa tendência atual assim, de todo mundo querer fazer oftalmo, depois fazer uma subespecialização, depois uma subespecialização? Você acha que isso realmente é necessário ou você acha que é mais importante a gente formar oftalmos generalistas? Como que tu enxerga essa tendência atual assim, de super especialistas? Eu vou te contar a minha experiência em Angola. 20 anos atrás ou mais, o Davi Wipp, professor da tua faculdade, ligou para mim, Rubens, eu estou com um problema em Angola, você topa ir para lá? Já topei. Fui para Angola. Foi uma experiência muito interessante. Naquela época o AIDS estava terrível. Vi pacientes morrendo de Angola, de AIDS, alteração ocular, vi uma situação pior que daqui, e eu era o professor. E tinha uns médicos de Cuba lá. Médicos de Cuba que estavam lá para operar. Conversando com os médicos, sinceramente, isso é uma conversa aberta, né? Acho que é importante a gente colocar as coisas como são. Eu descobri que eles sabiam muito pouco oftalmologia. Começava a conversar com eles a respeito de uveíte ou glaucoma, eu percebia que 2 minutos eles já estavam, entendeu? Saindo fora. Eu sabia muita coisa. A diferença é que eu estava lá como professor, mas eu fazia muito pouco. Ensinava 2, 3, 4, 5. Cada um deles operava 100 cataratas por dia. Então, é muito mais importante, às vezes, você saber, você fazer do que saber. O modelo de ensino nosso ainda é um modelo enciclopédico ocidental, onde o professor é um ótimo aluno que vira um grande médico e carrega todo o conhecimento do mundo na cabeça. A gente ia para os Estados Unidos, voltava depois de 1 ano ou 2 e tinha aprendido tudo que era necessário para a vida inteira. Acabou tudo isso. O professor não tem que ser enciclopédico, até porque com o celular na mão, com inteligência artificial, com o chat GPT, Perplexity, tudo isso, você tem o conhecimento. Entendeu? Me largam em meia hora lá, eu dou uma aula de ortopedia hoje em dia, eu não sei nada de ortopedia, então aí vai daí para frente. Então, esse modelo ocidental, enciclopédico, está mudando para um modelo mais operacional. Eu fui de uma época que eu fazia residência em 2 anos. 3º ano já era, não chamava fellow ainda, você ia fazer subespecialização. Agora você faz 3 anos, agora você faz 4 anos de residência. Aprende um montão de coisa na residência e nunca mais você vai ver. E grande verdade é que talvez sirva para passar na prova do CBO. Mas, na prática, se você vai terminar fazendo cirurgia refrativa, você saber aquele negócio de órbita de 3 anos atrás, tem sentido. Algumas pessoas acreditam, nos países mais adiantados, e mesmo aqui no Brasil, que tem que diminuir a duração da residência. Para de fazer residência em 3, 4 anos. Faz uma residência de 2 anos. 3º ano já é subespecialidade. E no 3º ano você vai para frente. Mas aí o que vai ter que existir é um sistema de retreinamento. Porque 10 anos depois mudou tudo. Aí quem está na universidade ainda tem um pouquinho mais de chance de ouvir o que está acontecendo. Então,
ambiente oftalmológico rico, como são as nossas instituições, isso acontece quase naturalmente. Você tem grand round, você tem isso, aquilo, você ouve falar do que está acontecendo, aparece um aparelho novo, mas quem está fora não tem isso. Então não adianta você continuar com aquela ideia que vai ensinar tudo para todos para sempre. Você tem que ensinar aquilo que o indivíduo precisa para trabalhar atendendo bem o paciente. O conhecimento enciclopédico deixou de ser importante. Realmente faz muito sentido, né? Às vezes a gente gasta muito tempo estudando doenças que você nunca vai ver na vida e não sabe tratar bem um glaucoma, uma retinopatia diabética, né? As coisas que realmente são importantes, né? Então, talvez faça mesmo sentido mudar um pouco essa forma com que a gente aprende. E perde tempo de vida. Eu vejo, sabe? Nós temos agora 60% das mulheres, né? A mulher tem um ciclo biológico diferente. Quantas e quantas mulheres brilhantes a gente vê que de repente estão desesperadas, vai ter filho, não vai ter filho. Vai passar a hora? Passou a hora. Por quê? Ficou 3 anos de residência, 2 anos em fela, não sei o que e tal. Para com isso. 2 anos de residência, 1 ano de fela, tá ótimo, de bom. Anos depois volta para a universidade, que devia ter programas automáticos de aceitar novamente médicos precisando ser recondicionados, né? Nisso ou naquilo. Escuta, de novo. Laser trabeculoplastia seletiva, pouquíssima gente viu. Outra coisa, essas residências credenciadas. Residência credenciada, grande parte dela, o indivíduo pode até fazer aquilo que eu chamo visitar o shopping mall. O que é visitar o shopping mall? Ele anda, só vê vitrine. Eu vi operar vitrectomia. Eu vi operar não sei o quê. Nunca pôs a mão no produto. Então, para com esse fingimento todo de residência credenciada e residência não credenciada. É uma coisa meio cartorial, entendeu? Quem entra aqui vai ter vantagem sobre o que não entrou aqui. Esse é o conhecimento de todo mundo depois de 2 e 3 anos, e aí sim dá para aquelas pessoas que merecem, né? Atualmente tem um cenário em que a gente, né, tem as residências credenciadas pelo MEC, tem as pós-graduações que não são residências MEC, mas que são credenciadas pelo CBO, e existem ainda pós-graduações não credenciadas pelo CBO. O curso de especialização do CBO é mais complicado aí. Tem algumas entidades antigas que têm, inclusive, o direito de ter aluno no curso de especialização que não é residente. Isso acabou. Só um órgão no Brasil dá o título de especialista, que é o Conselho Federal de Medicina. O CBO é tudo através do Conselho Federal de Medicina. Mas muitas pessoas estudiosas do ensino médico estão preocupadas que a residência está piorando muito e diminuindo de importância. Cada vez tem mais estudantes de medicina. Cada vez tem mais indivíduos se formando em medicina e não tem dinheiro para aumentar as residências. Residência é cara, residência dá trabalho. Muitas instituições não querem mais ter residência. Para que vai ter residência? Não precisa ter residência. Então, o recém-formado tem que procurar outras opções. Os cursos de especialização, sim, que qualquer instituição de ensino superior pode dar, não é especialização com o Conselho Federal de Medicina. Mas o indivíduo, de repente, vai sair de lá especialista em oftalmologia pela faculdade tal, pela faculdade não sei o quê. Então, você vai passar a ter outros especialistas que, de repente, vão ser até melhores. Ele vai ser um especialista numa sub-área da oftalmologia. Vamos supor, por exemplo, ele tem um curso de especialização numa faculdade tal em retina. Ele não sabe nada de glaucoma, quase nada de catarata, mas ele vai passar as 10 horas por dia dele de retina, atuando muito bem em retina. Ajudando e salvando em retina. Ele está sendo útil para a sociedade. Então, está mudando. É provável que nos próximos anos a gente tenha uma diminuição da importância da residência e a diminuição desses títulos que são dados ainda como sistema de cartório. É um cenário que a gente já observa em várias especialidades. Na oftalmo, um pouco menos, por ser uma especialidade que exige muito investimento em estrutura, aparelhos e tudo mais. Geralmente, né, as pessoas ainda procuram serviços maiores. Mas se você pegar uma área como endocrinologia, ninguém quer fazer 2 ou 3 anos de clínica médica para depois fazer endocrinologia. O cara já busca uma pós-graduação em endocrinologia, de certa forma, um atalho, né? Não que eu acho que realmente a residência ainda faz muita diferença, aquela imersão, né? Mas se surgirem programas, igual o senhor falou, que sejam profundos, né, e consigam ofertar
né, uma formação muito boa, pode ser interessante, porque realmente não aumenta, as vagas de residência estão estagnadas há muitos anos, né, e a quantidade de médicos formando aumenta muito. Não, nós temos residência no Instituto da Visão, né? Nós temos só 2 vagas. Tivemos 44 candidatos para 2 vagas. Nossa instituição é pequena, é nova. Quer dizer, o pessoal ficou sem possibilidade. Eles vão disputar o ano que vem de novo, mas e os outros que estão se formando agora? Então, cada vez mais você tem um gargalo e, naturalmente, as pessoas descobrem outras maneiras. Eu também sou a favor da residência, o ambiente da residência, porque o ambiente da residência deve favorecer o aprendizado pela proximidade. Você vai ver um oftalmologista que você respeita, atuando da maneira ética, de uma maneira humana. Então, isso marca o indivíduo. E o Zoom e essas coisas não têm o mesmo poder. Mas esse tipo de coisa também cada vez é mais raro. Eu acho muito... assim, realmente toca e influencia muito na formação de um residente quando existem chefes presentes e que se importam e que estão lá no dia a dia, que não adianta nada você falar que tal instituição tem esse ou esse professores, se essas pessoas não estão no dia a dia participando, né, e só querem o título, né, e a gente vê um pouco isso em alguns lugares. E assim, vê em muitos lugares, quer dizer, o professor vai pouco, ganha por 40, diz que vai 20, trabalha 10, e nesse horário ele fica fazendo coisa de administração, etc. e tal. Então, o que adianta dizer? Eu estou no serviço do fulano e beltrano, se o indivíduo nunca está lá. Residência é você se escovar com o cirurgião. Você se escovou com o cirurgião, você está com ele em campo cirúrgico, você está fazendo uma residência. Essa história, você está num serviço que tem o professor fulano e tal, e você vai escovar com quem? Com R2? Vai escovar com o fellow? O fellow pode até te ensinar, mas então não precisa mais da figura do professor, né? Essas coisas são difíceis para as pessoas que têm o poder admitir. Mas deveriam, né? Porque precisa mudar a estrutura. A culpa não é das pessoas, mas é das estruturas que estão ultrapassadas e continuam emperrando. Às vezes a pessoa quer estar vinculada à universidade só pelo status de estar vinculada à universidade. Que diminuiu muito também, né? O status de ser um professor titular mudou. Antigamente, o indivíduo era professor titular, era importante. Aí não, agora ele é chefe do setor de, sei lá, glaucoma, ele é importante. Hoje, não tem mais nada. O indivíduo vai muitas vezes pela rede social, vai por outros mecanismos. A importância também do título de professor é muito menor agora. Tem muito menos gente querendo fazer pós-graduação agora do que antes. O senso estrito, o mestrado e doutorado, tem muito menos gente querendo fazer. E eu ia tocar nesse assunto agora, sobre pós-graduação, doutorado. O senhor que é um acadêmico, né, produção científica muito grande ao longo do tempo, orientou dezenas, provavelmente, de doutorandos, né? Qual que o senhor acha que é a importância da pós-graduação, de um doutorado na vida de um oftalmologista? O senhor acha que tem impacto também na prática desse oftalmologista? Ou é, assim, mais pela produção científica, para contribuir com a ciência, gerar conhecimento, ou o senhor acha também que agrega para a prática do oftalmologista? Eu acho que cada um tem a sua maneira de ser e a maneira que quer viver. Tem indivíduos que têm uma propensão à ciência, à pesquisa, a responder perguntas e uma mentalidade crítica. Outros não. E é a mesma coisa do que você dizer, por que as pessoas querem fazer medicina, por que as pessoas querem fazer oftalmologia? Alguns querem ganhar dinheiro. E esses provavelmente estão escolhendo a profissão errada, porque, de maneira geral, medicina não é o lugar onde se ganha mais dinheiro na sociedade. E oftalmologia também não é mais o lugar onde se ganha muito bem. Agora, tem indivíduos que se interessam por pesquisa, se interessam por responder perguntas, se sentem bem e satisfazem uma inquietude natural. Esses vão direcionados para pesquisa. E para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, mestrado e doutorado são importantes. Eu tive a sorte de fazer mestrado em microbiologia e imunologia, porque eu me interessava muito por inflamação e uveíte. Por isso, fiz mestrado em imunologia e microbiologia. E por causa disso também, acabei fazendo um doutorado em imunologia. Mas como a minha área era oftalmologia, eu fiz um doutorado em oftalmologia. Então eu terminei com doutorado em medicina e doutorado em C. Então eu vivenciei as duas coisas. E eu vi em ambas as áreas pessoas que estavam na área certa e estavam na área errada. Então não pode ser uma coisa obrigatória. Eu não acho que a pessoa tem que fazer mestrado e doutorado para ser um ótimo médico. Mas se ele quiser fazer pesquisa, sem dúvida,
o doutorado vai dar para ele muito mais instrumentos para ter sucesso. E eu vejo, assim, igual você falou que talvez esteja diminuindo isso, mas há um pouco tempo atrás eu via também, de certa forma, uma pressão, assim, você está numa USP, numa escola, você tem que fazer doutorado, né? E às vezes não combina com todo mundo, né? Eu mesmo não sou uma pessoa assim, que adora essa parte de pesquisa, eu gosto muito de ler artigo, de me atualizar, mas eu gosto muito mais da parte de ensino, ensinar, dar aula, eu gosto muito mais dessa parte. E na época foi um pouco difícil para mim, todo mundo, não, poxa, você está aqui na USP, você foi preceptor, você tem que fazer doutorado. E dizer não a isso foi um pouco difícil, assim, né? Mas eu acho que é importante a gente tomar esse tipo de decisão, tomar esse tipo de escolha, porque para você fazer uma pesquisa, um doutorado, vai demandar muito tempo, muita dedicação para você fazer uma pesquisa bem feita, né? Então, assim, não é para todo mundo, realmente. Não, e dar aula é diferente do que você fazer pesquisa. Existe uma confusão também no Brasil. A CAPES é uma agência, basicamente, de preparação do ensino superior. É ensinar professor, a dar aula, transmitir o conhecimento, selecionar as informações. É diferente de você produzir o conhecimento, que aí sim é o pesquisador. Acabou misturando muito. Quer dizer, então o indivíduo fica 2, 3, 4 anos no doutorado, ele faz 2, 3 trabalhos, defende o doutorado e nunca mais faz pesquisa na vida. O senhor falou essa questão aí das razões que fazem as pessoas escolherem fazer medicina, escolherem fazer oftalmologia, e muitas vezes não são as razões corretas, digamos, né? Às vezes pensando muito no lado financeiro e tudo mais. O que o senhor pensa sobre isso? Né? Você acha que antigamente era diferente, as pessoas faziam medicina muito mais por um dom do que hoje? Como que o senhor enxerga isso? Não, eu acho que as pessoas, em sua enorme maioria, fizeram e fazem medicina porque respondem a uma questão interna, geralmente antiga, de querer ajudar os outros. Porque, basicamente, o ato médico é um ato de ajuda. Você quer ajudar um outro ser humano. E a maneira que você ajuda o ser humano é mais do que tudo dentro da medicina. Então, a grande maioria das pessoas continua fazendo medicina por causa disso. Algumas pessoas, sem dúvida, fizeram medicina porque viram um tio médico rico e outros médicos importantes e foram por esse caminho. Mas eu ainda acho que não é a maioria, não. E dentro da medicina, de novo, repete a mesma coisa. Por que as pessoas vão fazer pediatria, ou vão fazer oftalmologia, ou vão fazer, sei lá, dermatologia estética? Alguns vão pelo dinheiro. Outros vão porque têm dinheiro e sabem que aquela área é melhor para eles, porque tendo dinheiro vão comprar equipamento. É verdade? Então, eu acho que tem de tudo. Eu não acho que este ou aquele está errado. Eu acho só que as pessoas têm que tentar entender por que estão fazendo medicina. Porque senão vem a frustração. Se eu faço medicina porque eu quero estar igual um profissional, agora na minha idade não tem mais isso, mas se eu tenho 30 anos de idade, eu vou fazer medicina porque eu vi um médico de 50 anos que conseguiu agora estar ganhando R$1 milhão porque está trabalhando nisso ou naquilo em medicina, provavelmente eu estou entrando numa fria. Porque não vai acontecer isso daqui a 10 ou 15 anos. Já não está acontecendo. Então o indivíduo pega modelos de 20 anos atrás e acha que vão acontecer agora, não está mais acontecendo. Então precisa entender muito bem. Como você colocou aí, número maior de procedimento, número maior de médicos, acesso, o orçamento é menor, acaba dividindo o mesmo bolo e o número maior de pessoas, cada um recebe menos. E as oportunidades também ficam menos frequentes. Ainda existe isso, por exemplo, em determinadas partes do Brasil. Tem lugar do Brasil onde realmente a possibilidade de ganhar é muito maior do que outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, de maneira geral, eu ainda acho que a enorme maioria das pessoas faz medicina porque quer ajudar os outros. Eu sou muito otimista com a medicina, com a oftalmologia. Eu acho que a gente tem uma especialidade privilegiada, né, em relação a tudo, né, a possibilidade de alcançar uma liberdade financeira e tudo mais. Mas, realmente, não é mais aquele cenário que quando eu era criança, assim, 20 anos atrás, o pensamento era: sou médico igual, sou rico, vou ser rico, assim, né? A gente parece que é quase que um carimbo, né? E a gente sabe que a realidade hoje não é mais assim. Você pode, né? Você vai ter uma boa vida, você vai ter uma possibilidade de ganhar bem, mas vai precisar ralar muito, vai precisar ter seus diferenciais.
né? Eu acho que isso é muito importante para a galera que está começando e que está entrando aí, que é mais jovem ainda que eu, ter em mente, né? Que não é mais assim, poxa, qualquer lugar que eu for, sem nenhum diferencial, sem me preparar, eu vou conseguir ficar multimilionário, né? Então, Não. assim... A enorme maioria jamais vai ser milionário, né? Até o conceito de milionário, bilionário, uma vez eu vi um americano muito inteligente assim, milionário é quando você tem dinheiro para todos os teus filhos nunca precisarem trabalhar na vida. Bilionário é quando você tem dinheiro para pelo menos 2 gerações de toda a sua família nunca precisar trabalhar na vida. As pessoas são remediadas e acham que são ricos. Quer dizer, mais ou menos por aí. Quer dizer, o dinheiro em si também é muito relativo dentro da felicidade. Você tem que ter um sistema para ganhar satisfatoriamente, para conseguir realizar as suas necessidades, dar apoio para a tua família. Mas não tem precisa ter aquela compulsão de continuar ganhando dinheiro, acumulando dinheiro até os 80, 90 anos. A própria educação dos filhos bem feita já vai levar para eles a possibilidade também de sobreviver. Não precisa se preocupar. Não, já ganhei dinheiro para todos os meus filhos, agora tenho um ganhar dinheiro para os netos. Não é por aí, né? Exato. Não, você passou a vida inteira, vamos dizer, preocupado em acumular dinheiro e não aproveitou, não conseguiu usufruir desse conforto, né? Às vezes você fica numa roda ali de só querer acumular e nem sempre isso vai trazer felicidade. Chega num ponto que é claro que, poxa, a gente sabe que pessoa que, né, não consegue, né, ter um conforto, né, um plano de saúde, né, uma moradia, claro que vai ter muita dificuldade, mas a partir do momento que você chega num certo patamar, muda muito pouco, eu acho que na felicidade, né? Claro que vai trazer mais alguns benefícios, mas a felicidade não é isso. E a medicina e a oftalmologia são áreas onde ainda existe espaço para o empreendedorismo. Você, por exemplo, é um oftalmologista jovem, super bem conceituado, subespecialista, mas você foi além disso. Você tem uma área de atuação essa de ensino e tudo, você está atingindo um número enorme de pessoas mais jovens. Então, acaba muito mais efetivo do que talvez um professor que tenha muito mais artigos científicos que você. É a diferença entre apenas saber e fazer. Aqui você está fazendo. Exatamente. E uma outra questão assim, que eu sempre paro para pensar é a questão do equilíbrio entre a medicina, a família, né, a questão de qualidade de vida. Às vezes a gente vê muitos médicos entrando numa espiral de trabalho e esquecem do lado pessoal, desse equilíbrio, né, de ter um tempo para ele, né, para poder fazer uma coisa que ele gosta. E às vezes a gente vê muitos médicos aí suicidando em algumas especialidades, né? Não oftalmologia, a gente vê até um pouco menos, mas em algumas áreas isso é muito forte, burnout, né, e tudo mais. Assim, como que o senhor enxerga essa importância desse equilíbrio entre trabalho, família, e, enfim, e também essa satisfação pessoal de ter um tempo para si? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas, quer dizer, apesar da minha idade, você perguntar quantas horas você trabalha por dia, eu trabalho 14 horas por dia, trabalho 6 dias por semana, mas eu aprendi, sabe, a Academia Nacional de Medicina é muito bom porque você acaba convivendo com os melhores médicos do Brasil. O professor Adib Jatene era da Academia Nacional de Medicina. Ele, quer dizer, de outra instituição do que a minha, mas mesmo que fossem da mesma instituição, provavelmente não teríamos o contato que tem na academia, que é um contato assim que as pessoas têm tempo para conversar. O professor Adib Jatene sempre dizia, né, que trabalhar não mata, trabalhar não faz mal, principalmente quando você gosta do que faz. Eu não tenho, se perguntar, qual é o seu hobby? Eu falei, sei lá, eu não preciso ter hobby. Se eu trabalhasse em banco, eu acho que eu seria o campeão mundial de golfe, porque 4 horas da tarde eu tinha que fazer qualquer coisa para sair do banco. Eu adoro medicina, e a medicina permite você ter diferentes atividades dentro dela. Agora, claro, família é importante, você tem que ter a própria vida, e aí cada um tem seu caminho, né? É bonito ouvir isso, saber essa paixão pela medicina, assim, não, realmente... Não, é paixão pela vida, eu acho. Quando eu era estudante de medicina, eu, por exemplo, eu gostava muito do negócio de índio. Então, meu pai fez livre docência. Em 1950 e tantos, diziam que o índio enxergava melhor que o homem branco. Não, enxerga pior, enxerga melhor. A tese de livre docência dele foi para provar que índio e homem branco enxergam igual. O índio vê o sorveteiro pior na Praça da Sé, o homem branco vê o macaco pior na floresta. É por aí, né? Mas por causa disso eu comecei a ter muito contato com índio, etc e tal. Entrei nesse negócio. E a minha faculdade de medicina, sinceramente, acho que 30% eu passei no Xingu e fora da escola. Fui um mau aluno.
mas ganhei muito com isso. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração também para poder integrar, né? Não, do jeito que eu falei, pode ficar parecendo né, enfim, eu acho que tem que trabalhar muito mesmo, também trabalho 12 horas por dia, mas assim, eu digo que às vezes a pessoa não pensa nesse lado, né, de familiar também, que tem que cuidar, né, e não pode, digamos assim, pensar só 100% na medicina, né, essa é uma Não, que eu tem que tenho. pensar muito mais que medicina. Acho que tem que investir em si próprio. Tem coisas que eu costumo contar, porque é importante falar, né? Quando eu era estudante de medicina, eu queria ser psiquiatra. Avô oftalmologista, pai oftalmologista, eu queria ser psiquiatra. Aí eu namorava uma menina que também fazia psicologia. Em resumo, acabei fazendo terapia. 5º ano. Fiz terapia por quê? Porque como eu quero ser psiquiatra, disse que é bom fazer terapia, análise, não sei o quê. Em 6 meses, eu descobri que eu não queria ser psiquiatra, eu precisava de psiquiatra. Comecei a fazer análise, comecei a entender, oftalmologista, avô importante, pai importante, todos aqueles bloqueios. Foi uma grande liberação na minha vida. E continua assim, quer dizer, a minha vida é bem vivida? Acho que sim. Eu me casei 3 vezes. Tive 4 filhos, os filhos da minha mulher atual, que é meu 3º casamento, são mais 2, são 6. Eu tenho 10 netos, quer dizer, é vivida, é falar. Agora, o trabalho nunca me atrapalhou. E acabou alimentando o resto. Tem espaço para tudo. Tem que pensar grande, eu acho. Viu? Eu acho que a pessoa pensar, às vezes, fora um pouco da medicina também, no sentido de, poxa, vou empreender, vou estudar outros tipos de negócio, acaba trazendo também alguns insights que podem fazer ela ser mais bem-sucedida, né? Às vezes fica só bitolado medicina, às vezes ele não abre a cabeça para outras possibilidades, como foi essa questão de montar uma empresa de curso, ou alguém que quer montar um consultório. E assim, já chegando mais para a parte final da nossa entrevista, uma dor muito grande, uma dúvida muito grande dos jovens hoje é se vai haver espaço no futuro, daqui 10 anos, daqui 5 anos, para montar o próprio consultório. Começar a abrir uma portinha, se vai ter paciente chegando e tudo mais, ou se os grandes grupos, as grandes redes de hospitais estão se formando, vão dominar tudo. Qual que é a visão do senhor sobre isso, sobre essa questão de você ser um oftalmologista independente, montar o próprio consultório, ou se associar a um grande hospital? Se você acha que ainda vai ter espaço no futuro para quem quer realmente montar o próprio negócio? Acho que sempre vai ter espaço, mas não vai ter espaço para todos. E dizem diferentes espaços. Eu acho que o indivíduo não precisa ter seu próprio consultório, ele não precisa estar associado ao grande hospital para ter sucesso. De diferentes maneiras. Agora, concordamos que existe uma tendência forte, realmente, grandes conglomerados, atualmente, estarem se formando, estarem se consolidando, e uma tendência do médico a terminar assalariado dessa ou daquela maneira. Né? Isso também está mudando, isso vai continuar a mudar. De novo, depende do sistema que o médico montar. Tem muito jovem, por exemplo, que se forma e não quer mais fazer residência. Ou fala, vou parar pelo menos 1 ano ou 2. Isso antigamente não era assim. Eu fui treinado a estudar, me formar, casar e ter filho. Hoje não, o indivíduo se forma em medicina, não quer mais fazer residência, ou ele resolve não casar, ou casado não quer ter filho. Quer dizer, as opções são diferentes. A mesma coisa no trabalho. Tem gente que fala, não quero atender convênio, eu prefiro atender um doente por tarde no meu consultório do que me sujeitar a operar um estrabismo por, sei lá, R$120 e cuidar da criança no pré e pós-operatório. Então, as duas diferentes opções, né? Eu acho que a gente está consolidando algumas coisas no Brasil, está mudando rapidamente o sistema. Agora, seja ele qual for, a valorização profissional vai continuar. Você está trabalhando numa grande indústria, uma grande empresa, e convênio, etc., sempre vai ter, olha, aquele é o indivíduo melhor, aquele é o cara, aquele é a pessoa que você tem que perguntar, aquele tem uma certa ascendência. E no consultório também, ele faz oftalmogeriatria, oftalmopediatria, ele vai ter pediatras ou geriatras que vão mandar os pacientes para ele vai fazer o seu network, ele vai sobreviver de uma ou de outra maneira. Tem que ficar alerta e procurar as oportunidades para desenvolver. Eu não acredito que
tem uma opção de eu vou ser mais feliz se eu abrir meu consultório agora para convênio, eu vou abrir meu consultório particular ou eu vou trabalhar numa empresa. Tem que pensar estrategicamente a médio e a longo prazo. Bom, e agora, assim, como um último conselho para os jovens que estão escutando a gente, que estão acabando de se formar, conselho você daria, assim, de forma bem aberta para construir uma boa... Eu vou repetir, que eu já vi algumas vezes. Primeiro, nunca aceite conselho, principalmente dos velhos. Pô, é isso aí. Mas é bem legal... Sabe por quê? O velho, o conceituado, o professor, o indivíduo que está estabelecido, ele muitas vezes acaba atrapalhando. Ele está falando isso baseado na experiência dele. É como você fazer uma pesquisa científica. Você tem os critérios que não são objetivos e o critério objetivo. Então, conselho é uma coisa que você até pode ouvir, mas não leve muito a sério, não. Trilhe o seu próprio caminho, né? Enfim, se prepare bastante, trabalhe duro, estude muito, que as oportunidades vão aparecer. Ouça o mundo, ouça a sociedade, não se limite à tua instituição. Eu sempre brinco, às vezes eu falo com raiva, o pessoal da Escola Paulista tem que entender que o mundo não termina na 23 de maio. Eu até brinco, e o pessoal da USP tem que entender que existe vida do outro lado da doutora Arnaldo, quer dizer, é por aí, tem que ir para fora. Às vezes devia estar numa entidade assim muito forte como a nossa, e o cordão umbilical é permanente, às vezes tem que ir embora mesmo, sair, para outro lugar, o mundo é muito grande, experiência, eu quero ir para os Estados Unidos, às vezes eu acho que para a Índia vai ser melhor que ir para os Estados Unidos. Na Índia, o médico tem menos dinheiro e faz mais que agora. Na Índia, tem muito menos proibição. A gente sempre foi pobre, mas agora a gente está perdendo a liberdade também. Isso é proibido, você não pode fazer tal pesquisa, tem que ouvir o Comitê de Ética, tem que ouvir a Comissão Nacional de Ética, não sei o quê e tal. Você vai para a Índia, você fala, uau, tem menos dinheiro que a gente, fazem muito mais, tem uns sistemas muito mais dinâmicos. Às vezes você tem muito a aprender na Índia, em países assim, do que nos Estados Unidos, em Harvard e tal. É abrir a cabeça mesmo, né? Estar aberto a aprender. Eu concordo totalmente. Poxa, super... eu sou, né, formação na USP, mas eu não sou nem um pouco bairrista. Eu estou sempre conversando com o pessoal da Escola Paulista. Admiro muito o pessoal da escola. Eu acho que esse bairrismo que às vezes existe por parte de alguns acaba atrapalhando, né? Então, acho que realmente troca de experiência, buscar novas experiências, conversar com as pessoas é muito importante. Quando eu era estudante de medicina, foi na época da ditadura. E tem aquela história da rivalidade entre a Escola Paulista e USP em futebol, esporte. Felizmente, eu era da turma do centro acadêmico. E USP e Paulista éramos sempre juntos contra a ditadura. Sempre. Então, eu aprendi muito. A USP é a melhor universidade do Brasil. A Faculdade de Medicina é a melhor faculdade de medicina do Brasil. Não tem nem dúvida. A Universidade de São Paulo influenciou não é apenas o Estado de São Paulo, o Brasil todo. A manutenção, por exemplo, da livre docência na USP é muito importante. A Escola Paulista de Medicina mantém a livre docência por quê? Por causa da USP. Felizmente nós temos, parece que nós somos a única Universidade Federal do Brasil que mantém a livre docência. Fundamental a livre docência, graças à USP. A USP é uma riqueza enorme, não apenas no passado, mas para o futuro também. Precisa olhar a USP, ver o que está acontecendo, e aí eu brinco, tentar fazer melhor. É isso aí. Quanto mais gente pensando assim, Claro, mais a gente vai para avançar. frente na medicina e na oftalmologia. Dr. Rubens, queria agradecer muito a sua presença, ter tirado o seu tempo para vir aqui com a gente, fica muito honrado, realmente sabe que, né, uma pessoa que tem uma agenda difícil, corrida, então assim, muito obrigado mesmo, com certeza vai inspirar muito as pessoas que ouvirem. Quando você chegar à minha idade, eu espero que você passe a minha idade, você vai entender como é importante esse tipo de oportunidade que você me deu. Eu que realmente tenho que agradecer a essa oportunidade e o tipo de trabalho que você faz. São esses mecanismos, essas estruturas assim, fora do convencional, que acabam sendo muito importantes para o ensino e para as pessoas realmente aprenderem. Parabéns, viu? Obrigado, pessoal, esse foi o Oftcast, até semana que vem.